Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje falando de macumba, aquela mandiga, né? Só que a gospel, né, da igreja evangélica. Se fala muito de algumas outras religiões, mas muitas igrejas evangélicas têm a sua mandiga gospel, né, a macumbinha gospel, usa produtos, né, para fortalecer sua fé, algo físico. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ter a nossa fé e adorar somente, única e exclusivamente, o nome de Jesus. Ali tem todo o poder. E através do Espírito Santo, que não é físico, é um espírito, mas é santo, nós temos o relacionamento com ele. Amém? Vou apresentar algumas aqui nesse vídeo, como por exemplo o óleo, né? O óleo ungido que se usa para ungir pessoas, carro, casa, enfim, isso não é bíblico. Ali era usado o óleo consagrado de uma forma lá que tinha todo o processo que Deus ensinou através de Moisés, e não é feito dessa forma hoje, para consagrar reis, para consagrar sacerdotes e profetas no Antigo Testamento, ou consagrar utensílios para ficar separado para servir a Deus. Era uma representação da presença do Espírito Santo através daquele óleo, daquele azeite. Hoje o Espírito Santo ele habita em nós não precisamos mais de azeite. Lá em casa eu uso o azeite para temperar salada, o óleo para fritar uma batata. Mas no Novo Testamento, Tiago fala, se existe alguma pessoa enferma, doente entre vós, chame os bispos e presbíteros. Unge essa pessoa com óleo e pela oração da fé, essa pessoa será curada e os seus pecados serão perdoados. Esse óleo que Tiago está falando é um óleo medicinal. É um óleo que tem ali aquele processo, hoje em dia se usa nas pernas para ajudar na circulação de sangue, né? Algumas pomadas que se usa para dor. É um medicamento. Esse óleo não é de consagração e não é óleo de cura, porque ele mesmo fala, a oração da fé irá curar o enfermo. Se usa muito consagração de pastores e derramar o azeite. Isto não acontece no Novo Testamento. Todos que Jesus chamou, ele simplesmente declarou, siga-me. Era um convite, era um chamado. O pastor é um dom, pastorear é um dom que Deus dá, como o dom de cura, como o dom de libertação. Isso é Deus que derrama sobre as pessoas e ele mesmo revela, como ele me revelou o meu chamado. Só um detalhe, eu já participei de todas essas mandigas gospel nas igrejas por onde eu passei, dessas macumba gospel, eu fui consagrado desta forma também. Mas hoje a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é a Bíblia. E quando você estuda e quando você conhece a Bíblia, você aprende, o Espírito Santo te revela. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, ele te mostra essa verdade. E não existe consagração de pastor. Pastor é um dom. Você começa, depois da conversão, começa a receber esse dom, Deus começa a trabalhar através da sua vida, você vai cuidar de ovelhas. Quando você cuida de ovelhas, você é pastor. Não é quando faz um curso de teologia, mesmo porque Pedro era iletrado. Pedro, ele não tinha estudo, ele não fez nenhum curso de teologia, mas ele pregava inspirado pelo Espírito Santo, assim como eu nunca fiz um curso de teologia, hoje eu dou aula de estudo bíblico, o estudo da Bíblia, e eu sou inspirado pelo Espírito Santo, óbvio. Eu não faço teologia, mas eu estudo a história daquela passagem, o porquê, significados de palavras, isto sim que vai nos ajudar a entender o contexto bíblico. Mas não fazemos curso de teologia. Tem pessoas que simplesmente fazem um curso de teologia, conhecem a Bíblia, tem uma boa dicção, sabe pregar e é consagrado pastor. E é mentira, porque ele não é chamado por Deus. Amém?
Temos que acelerar nesse vídeo aqui para ele não ficar longo. Temos também no final dos cultos, os pastores perguntam: alguém quer aceitar Jesus? Isso é uma forma de você, às vezes, destruir a vida de uma pessoa. Porque quando ela aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre ela e ela se torna limpa, os demônios vão embora. Só que a maioria dessas pessoas não se converteram verdadeiramente. Grandes igrejas batizam centenas de pessoas todos os anos, mas nem todas são convertidas. Paulo diz na segunda carta a Coríntios, se eu não me engano, capítulo 6 ou 7, que ninguém aceiteis a graça em vão. Então nós temos que acompanhar as pessoas, ver se realmente ela se converteu. E ela tem que declarar Jesus. A Bíblia diz que é aquele que declarar com seus lábios, mas não é simplesmente fazer uma oração e dizer que se converteu. O coração tem que crer. E essa pessoa tem que declarar com seus lábios, dizer que agora ele é de Jesus. Há uma transformação. Não há conversão sem transformação. A transformação vem pelo estudo bíblico, pelo relacionamento com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém? Cultos, culto de prosperidade, culto de cura, os 7 elos da prosperidade, os 7 elos da libertação, isso é tudo mentira, isso é tudo espírito de engano, isso é tudo levar pessoas que não conhecem a Bíblia a fazer coisas que não é de Deus, são macumbas gospel. A partir do momento que você tem oração, jejum, estudo bíblico, você vai conhecer a verdade, o Espírito Santo vai te revelar a verdade e você não vai participar dessas macumbas gospel. Tem muitas outras que eu poderia falar, mas hoje nós vamos parar por aqui. Que Deus os abençoe. Um abraço, fique na paz.